Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Nós vamos trabalhar sempre aqui neste canal com vídeos voltados ao ambiente retrô, sem deixar de falar da modernidade. Nós vamos hoje ver nesse primeiro episódio as conexões Gaia-WAP. Atrás de mim aqui você vai ver com mais calma depois do final do vídeo. Para conhecer a estrutura, eu tenho todo um laboratório retrô de testes para que antigas tecnologias possam conviver com as novas tecnologias. Por que você está vendo aqui a tela do Windows XP? Porque vai ser o nosso primeiro cenário onde eu vou demonstrar para você que a internet da IOAP está funcionando em 2026. É isso mesmo. Estamos aqui no Carnaval, são 8 horas e 15 minutos, dia 16 de fevereiro, uma segunda-feira de Carnaval. Nada mais interessante do que aproveitar esse tempo e relembrar a nostalgia dos antigos serviços. Quero dizer para você que no nosso ambiente nós temos aqui o ICQ, o MSN, o Mirk, o famoso IRC funcionando, operacionais, e temos também aqui dois browsers que eu gosto de trabalhar muito, o MyPal e também o nosso tradicional e antigo Internet Explorer. Não sei se você sabe, mas os sistemas operacionais antigos nativamente não suportam os sites modernos. Não necessariamente apenas os sites, que agora receberam grandes evoluções em relação a HTML, JavaScript e tudo mais, mas em relação também aos certificados SSL. Recomendo, se você quer brincar com seu ambiente retrô, você utilizar o MyPal. Então nós vamos usar aqui dois sistemas operacionais, o Windows XP e o Windows Vista. Vamos começar aqui com o Windows XP. Então eu tenho um servidor Debian aqui na minha estrutura e eu vou chamar aqui o meu modem. O meu modem lá está funcionando. Vou dar um play na minha conexão. Aqui está a minha conexão. Nós estamos utilizando uma estrutura com ATA, fazendo a conversão do sinal analógico para o sinal digital. Todas essas informações estão no site do projeto, que está aqui na descrição do vídeo. Tem todas as informações básicas necessárias. Então nós criamos um usuário lá no servidor Debian, que suporta toda a internet, e vou discar para lá. Vamos lá. Você inclusive vai ouvir o sinal, o ruído. 1, 2, 3. Começou a conexão via Dial-Up. E você vai ver a conexão aqui. Você pode habilitar o ícone. Eu acho que a experiência é mais nostálgica quando nós testamos no Windows 95 e 98. Nós vamos ter outros vídeos que nós podemos trabalhar com outros sistemas também. Estou usando uma máquina virtual porque eu infelizmente não tenho uma máquina retrô. Acabei de fazer a conexão, estou usando o modem externo. E o que eu tenho? Acabei de ganhar uma conexão lá no provedor. E o meu MSN, que está funcionando aqui no Windows 10 e também lá no Windows XP, está funcionando. E o meu amigo ICQ também. O ICQ nós utilizamos uma estrutura interna que usa o protocolo Oscar, que emula a experiência do ICQ. Você pode observar que aqui na minha tela, no meu Windows, eu tenho o meu ICQ e aqui ele vai começar a conectar lá no servidor. É uma conexão de escada. Opa, temos novidades aqui. Muito bem. O outro usuário acabou de entrar. Vou mandar uma mensagem para ele. Vamos lá. Olá, amigo. Vamos ver. Acabou de receber lá. E aquele somzinho famoso do uh-oh funciona normalmente. Então eu vou mandar a mensagem. E aí? Então é o ICQ funcionando normalmente aqui. Então, beleza. Vou respondendo. Então eu tenho aqui e recebi já duas mensagens do meu amigo. Valeu! Então é um protocolo muito básico do ICQ, então ele é muito leve. Então numa conexão de escada, ele vai realmente funcionar muito bem. Perfeito, nós já temos uma experiência com o ICQ. Estou numa conexão de escada. Ok, então recebi mais uma mensagem, perfeito. E agora eu tenho o MSN, estamos usando o Escargot. O Escargot também simula o protocolo do MSN aqui em 2026,
com muito sucesso. Então eu vou mandar a mensagem. E aí, amigo? Será que vai chegar lá? Vamos ver aqui. Aonde chegou a mensagem? Chegou. Opa! Opa! Tudo bem? Olha lá eu digitando a mensagem. Numa conexão de escada de 28.800, ok? Dentro dos ambientes simulados, quando você não tem uma central telefônica analógica e principalmente você não tem uma central E1 digital que simule o protocolo V90, você vai ter no máximo conexões de 33.600. Na nossa estrutura, normalmente nós estamos tendo conexões de 28.800 e está bom para fazer uma simulação que funciona muito bem. Perfeito! Agora, você que reclama do seu ping, meu ping de 5 milissegundos no jogo está lento. Eu vou traçar a rota para um site muito popular no Brasil, que é o site do UOL. Então, eu vou abrir aqui no executar do Windows XP, ok. Lembrando que esse ambiente está totalmente funcional. Nós vamos navegar na internet depois no site do projeto. Você vai ver que está tudo funcionando muito bem. E também temos novas alternativas para simular ambientes retrô, como o Wayback Proxy e também outros projetos. Todas as informações adicionais que você queira consultar, eu também vou deixar na descrição aqui do vídeo. Então, vou abrir o CMD, o Command, que simula uma janela do DOS. Se você estuda a história de sistemas operacionais, você sabe que a partir do Windows XP, basicamente uma emulação do DOS. O Windows 95 e 98 nada mais era que uma interface gráfica para o nosso amigão DOS aqui. Então, vou traçar a rota. Antes de mais nada, vou dar o ipconfig, que é o comando que mostra o IP no Windows. Eu desabilitei a interface de rede Ethernet desta máquina virtual. Deixei somente conexão de escada para trazer o que? Aquela experiência perfeita. Então, nós temos aqui 192.168.10, que foi o IP que ele recebeu. É uma conexão PPP. Lá no outro lado do servidor, para quem sempre teve vontade de conhecer como é que é na estrutura do servidor, aqui o servidor Linux, o que eu tenho? Eu tenho uma conexão PPP que foi estabelecida, onde o servidor é o 6.1 e o nosso amigo é o 6.10 aqui. Outros vídeos que eu fizer para este canal, nós vamos trabalhar de forma específica como foi construído o projeto. Importante agora é você ver como ele funciona, que é uma grande alegria, porque em 2026 é quase impossível você encontrar algum projeto da EOAP funcionando. Então, vou traçar a rota. Vamos lá. Opa, é Tracer no Linux, que é Traceroute. Vamos lá. Como só tem IPv4, ele vai mostrar em IPv4 a rota. Então, um ping padrão nessas conexões é esse, de 200 a 300 milissegundos. Então, aqui nós estamos traçando a rota para o site do UOL. E você vai vendo o quê? Que vai passar por todos os caminhos e vai oscilando a conexão. Por isso que é lento. O meu download máximo aqui vai ser de 2.8, 2.4, 2K por segundo. Realmente é bem retrô. Então, você vai observando que tudo funciona muito bem. Nós vamos chegar daqui a pouco no site do UOL. Então, o ping oscilando, quando traça a rota, ele faz a métrica do ping também. Então, ele sabe exatamente o que está acontecendo. Então, nós chegamos lá, estamos quase chegando, estamos na última etapa, e ele vai fazer todo esse processo. Então, para nós, nostálgicos, nós sabemos que no passado, os aplicativos como o MSN, o ICQ, precisavam ser versáteis. Muito leves, porque a banda não era larga, era uma banda estreita, mas ainda assim funcional. Então, nós temos o MSN, o ICQ que está funcionando muito bem. Inclusive, os recursos padrões do nosso amigão aqui funcionam muito bem. Aquela tremida na tela, vou mostrar aqui para você, vou minimizar. Aqui, vamos lá. Aqui, ó, ela funciona, ainda funciona. O áudio também funciona, então tudo funciona aqui no nosso amigo MSN. Lembrando que ele é ultrapassado. Por ser ultrapassado, e que eu sempre vou falar para você, não recomendo você utilizar em ambientes reais, somente em laboratório. Não tem criptografia, não tem nada que garanta a sua segurança. Mas como elemento nostálgico é bem interessante.
Vou abrir agora aqui o meu browser, vou abrir o Internet Explorer, ok? Internet Explorer vai começar a abrir. Ele não vai abrir absurdamente nada. Por quê? Porque é muito ultrapassado. Mas sites retrôs, realmente retrôs, como o meu site, sem uma colocação de um proxy, ok? E nós temos um proxy interno aqui no projeto, mas nós vamos usar o proxy da Byte 5 do nosso amigo Caio. O Caio tem um projeto muito legal também, um pouco diferenciado do nosso, e nós acabamos sempre fazendo uma boa sinergia aqui. Como? Trocando conhecimentos e também informações. E tem uma lista muito legal, mas antes eu quero começar uma lista legal de sites. Então nós vamos começar de uma forma bem simples. Eu vou abrir o site do projeto. Esse site foi feito com HTML básico da internet. Então vamos ver como ele está. Ele vai abrir o site do projeto IPv4. Demorou um pouquinho. Claro, estamos numa conexão de escada. Quantos bytes passaram até agora? 549 e 68 aqui em relação à entrada e saída. Temos muitos erros de retransmissão porque estamos simulando através do VoIP, Voice over Internet, protocolo de comunicação de telefone via internet. Então aqui eu tenho todo a minha conexão. Como é uma porta serial, e depois você vai ver no final do vídeo as filmagens, lembrando que é um lab, ainda estamos organizando, mas a estrutura operacional está 100%. Então o nosso site que também está disponível na internet, o site rc.benedetta.com.br, nós temos toda a documentação desse projeto que você está conhecendo agora. Então o site abre, isso é muito legal, o site está abrindo no nosso Internet Explorer nativo lá do Windows XP. Testamos com Windows 95, Windows 98, inclusive testamos com Netscape 3.0, temos uma máquina com Windows 98 aqui e funcionou muito bem. Também temos as fotos do projeto, você vai ver um pouco mais nas filmagens, é claro, mas nós temos aqui fotos, são realmente bem legais, bem positivas, então isso é muito bacana. Para provar para você que só temos uma conexão funcionando, vou mostrar todas as conexões, você vai ver que a rede local está desativada. Bom, por que nós estamos trazendo, e enquanto abre a imagem, que você vai ver aqui do ATA, aquele conversor voz sobre internet, VoIP, que transforma do ambiente analógico para o ambiente digital. Nós temos uma central telefônica da Cisco, a QCM, muito interessante, muito prática. Nós optamos pela QCM porque é terrivelmente barato você comprar equipamentos Cisco usados, inclusive equipamentos de telefones VoIP, não apenas o ATAS, que são esses conversores, são realmente muito baratos. No nosso laboratório não temos apenas Ciscos, também temos uma outra central telefônica chamada MicroPBX, uma central baseada em Asterix, e ela é totalmente free para uso. Ela é, de certa forma, open source também. Uma concorrente muito boa da 3CX comercial, que também funciona muito bem. Então aqui nós temos a foto que carregou na internet de escada. Você pode observar como demorou para carregar a imagem. Beleza. Agora aqui nós temos o que? Agora eu vou ativar o proxy do nosso amigo do Wayback. Vou trazer apenas alguns sites nostálgicos. Também vou passar o site do projeto da antiga.net. É um projeto da Byte 5 também. Para que eu use o proxy aqui na minha conexão de escada, eu tenho que ir em configurações e ativar dentro da conexão de escada para que isso funcione. Então vou abrir um site que todo mundo gostava de ver. E lembro nossos domingos à tarde, o Gugu, o Faustão, o site do UOL. Olha que legal. É um site abrindo na conexão de escada. Os links estão funcionando. Um trabalho maravilhoso que eles fizeram. Mas nós temos o nosso Wayback Proxy. O Wayback Proxy também, que busca do archive.org e também faz um papel similar. Então isso é muito bacana, a home da UOL funciona muito bem. Olha só de que dia que é a notícia, 26 de maio de 98, MST promove saque a caminhões em Pernambuco. Então você tem uma nostalgia que preserva a história da internet. E está funcionando numa conexão de escada. E olha que legal,
A UOL, em 1998, a assinatura do login, porque quando você usa a internet, você precisa de um usuário e senha, era de R$22. E nós precisávamos ligar para um número telefônico sempre aos sábados, depois das 2 horas da tarde, para pagar o valor de um pulso único, ou seja, uma ligação única por várias horas, e também depois das meia-noite. Então nós temos dois sistemas funcionando. Eu vou desativar o proxy aqui, porque eu tenho outras ferramentas. Ó, agora não conseguiu abrir, porque não está na lista da Wayback 5. Então eu vou desativar aqui. E agora eu vou abrir um serviço muito nostálgico, começando aqui com o Windows Vista. Nós vamos abrir o T7DS, T7DS. Bate-papo do Mirk. O meu conector automático, claro, porque eu tenho que vir aqui, eu vou desconectar para que você tenha uma experiência bem prática. Nós temos, nesse ambiente aqui, nós temos 2 servidores de IRC. Nós temos este, que é o irc.benedetta.com.br, e temos um que está dentro da rede Brasnet, dentro do subdomínio verão.floripa.br. Mas eu vou abrir primeiro este. E ele vai conectar numa conexão de escada. Eu não sei se você sabe, mas é o mais prático para as comunicações. Ele é considerado o protocolo mais leve existente até o momento. Então eu vou entrar no canal. E está tudo funcionando. Eu vou entrar aqui também no meu Windows. E lá está ele, acabou de entrar. E aí, amigo? Então eu consigo ver em uma conexão de escada. Isso é o mais fantástico. Você tem uma conexão de escada onde ele vai funcionar naturalmente. E agora eu sei que todo mundo tem um interesse de ver também como é a velocidade de download de uma informação numa conexão de escada. Vamos mostrar aqui para você. Eu vou abrir o browser MyPal. O MyPal tem uma característica interessante. Ele tenta embarcar em uma única solução os certificados digitais mais avançados. Eu vou baixar alguma coisa do site oldversion.com e você vai ver que o download é extremamente lento. E também o browser é um pouco pesado, mas ele funciona muito bem. Vamos lá. Vou abrir aqui, estou navegando pela conexão de escada, isso é o mais legal. E depois nós vamos ver uma feature, uma característica nova que eu coloquei lá no Windows Vista, que é o suporte IPv6, é isso mesmo. Ninguém aqui no Brasil ainda publicou um vídeo fazendo com que a conexão IPv6 funcione numa conexão de escada. Então ele está abrindo, ok, está abrindo a conexão, ó, transferring data from oldversion.com. Então vai ser um pouco lento. E só trabalhando um pouquinho da parte nostálgica, eu vou aqui no servidor da ELAP, enquanto carrega, para deixar você que está assistindo ainda mais curioso ou curiosa. Vou dar vamos ver aqui, stop menos i PPP0. O que será que ele está abrindo? Uma das vantagens está tentando buscar o site da internet, está fazendo a transferência. Uma das situações mais interessantes que nós temos aqui é que sistemas como Windows 95, 98, Windows XP, ME também, que quase ninguém fala, mas é verdade, e também o Windows Vista não tem, isso é importante, o Windows Vista também não tem aquela telemetria, ou seja, você fica enviando dados para a Microsoft. Então, até o Windows Vista, até o Windows 7, você consegue, sem fazer alterações no sistema, aproveitar uma conexão de escada. Se você usa o Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 e Windows 11, é impossível fazer uma navegação mínima em relação à conexão de escada. Agora que está abrindo o site, é um pouco lento, e esta era a experiência nossa do passado. Então nem vamos abrir vídeo do YouTube aqui que não funciona, é muito lento. Mas, numa emergência, para enviar um e-mail, para enviar uma mensagem, a conexão de escada continua sendo eficiente. Por que ela é nostálgica também? Porque as linhas telefônicas, as linhas
que utilizam cobre não estão mais sendo disponibilizadas. A tecnologia foi totalmente migrada para o digital. Na sua casa, talvez você tenha fibra ótica ou você tenha a conexão a cabo coaxial, como da Claro e de outras operadoras de TV. E você também pode ter a conexão a rádio. Então, a conexão via cobre você não tem mais. E todas essas conexões que eu falei agora também transmitem telefonia. É aquele conceito inicial bem básico que nós sonhávamos quando adolescentes, que era uma ideia que hoje é realidade, que é o triple play. Telefone, TV e dados em uma única estrutura que funciona muito bem. Está carregando o vídeo, lá dá uma espiadinha, como é que estão as conexões, olha, está abrindo tudo aqui. Então, quando você tem um servidor dial-up, você consegue fazer todo o monitoramento e claro que o seu provedor, seu ISP, também pode monitorar a sua conexão se for necessário. Mas lembrando que as conexões que estão em HTTPS, por exemplo, já não são passíveis de ser monitoradas. Agora, nossas conexões do MSN e do ICQ é uma moleza fazer a interceptação. Por isso que eu digo, você deve usar somente em ambientes controlados. E aqui é um ambiente fechado, um ambiente controlado para testes. Muito bem, então está abrindo, que demora, não é mesmo? É uma grande demora para abrir o site, porque é um site que já não é totalmente adaptado para conexões discadas. Vou esperar mais um pouco. Vai carregar o site. Enquanto isso, nós vamos também ver outras características dessa máquina virtual. Essa máquina virtual, enquanto não abre o site, quantos mega de memória deve ter? Para rodar até satisfatoriamente bem, vamos ver aqui, é uma máquina que tem 192 MB de RAM e a minha máquina de teste é um Celeron i3, terceira geração, ó, 32220. Então a minha máquina é obsoleta do meu dia a dia, não faço muita questão de ter uma grande máquina, meu uso é muito básico. E também temos uma máquina com Windows XP que está funcionando muito bem. Então nós estamos vendo todo o processamento. E falando em processamento, como é um modem serial, nós estamos usando um cabo USB. Então o cabo USB ele está linkado na máquina virtual para fazer a conexão USB para serial. Os computadores novos não têm a interface serial como os computadores no passado para fazer a conexão. Que legal, não é verdade? Então eu tenho aqui a conexão, ela está funcionando. O nosso T7DS aqui está no ar. Beleza. E ele continua conectado, tá super tranquilo. Agora eu vou sair daqui. Posso também ter outras redes, é claro, mas eu vou para uma rede maior. E que verão .floripa.br. Vamos conectar lá. Vamos ver. Tananana. Estamos chegando. Inclusive nós temos reversos aqui, endereços reversos na rede, que funcionam muito bem. Então vai demorar um pouquinho. Esses servidores são reais, estão disponíveis para qualquer usuário. Muito bem, perfeito. Tá no canal Brasil. E aí, pessoal? Uhul! Então, muito bem. Ele acabou de conectar aqui em uma rede de bate-papo do IRC, o famoso Mirk, e funciona muito bem. A galera ali está falando suave na nave. Enquanto isso, o nosso site ainda não carregou, que triste, mas vamos clicar aqui na opção Windows, vamos ver se carrega. É como eu falei para você, conexões discadas, você não tem frustração, você tem paciência. Muito bem, então está abrindo aqui. Perfeito, transfer data. Vamos ver se abre qualquer coisa que eu quero fazer download. Quero fazer download para que você compreenda qual é a velocidade de transferência. Muito bem. Então aqui eu também tenho um bate-papo normal lá que está funcionando. Muito bem, ó, já responderam lá. Estou vendo aqui no meu. Vamos ver se chegou aqui também. Eu tenho 2 scripts abertos no meu Windows 10 aqui, ó, chegou, que legal. É um protocolo realmente muito resiliente. Bom, vamos lá,
o site está um pouco lento, mas eu quero que ele abra aqui rapidamente. Vamos lá. Quero fazer o download aqui. O site que eu quero abrir é o Diverso, ok? Enquanto ele não abre aqui, eu vou também falar sobre outras situações. A parte de configuração dos modems aqui no Windows ela é muito fácil de ser feita, porque você, antes de mais nada, precisa adicionar seu modem aqui nas opções de telefone e modem. Você adiciona o seu modem, meu modem está na COM 4. Alô, nostálgico, você se recorda que as portas de comunicação são as COMs. Quase não falamos dela hoje em dia, porque tudo é USB, mas funcionou muito bem. Então, nós instalamos o modem, vamos nas conexões de redes e criamos uma nova conexão, passando o usuário e senha, e está tudo bem. Ó, já transferiu mais de 1 mega e meio em 22 minutos, que é o tempo que eu estou gravando o vídeo. Abriu, uhul, que legal. Vamos baixar o Skype? Ou vamos baixar algo bem pequeno, para que nós possamos ver aqui, talvez uma versão muito básica, enquanto vai carregando aqui. O que também não funciona, que precisa de adaptação, que nós acabamos testando, por exemplo, é o e-mail do Outlook Express. Então, o Outlook Express também não funciona. Fizemos alguns testes com servidores novos de e-mail. Ele também vai precisar de uma adaptação bem importante. Uma das próximas etapas do projeto é essa: mostrar tudo realmente muito funcional. Então, ele vai abrir. Por isso que lá no passado, por isso que esse vídeo é um pouquinho mais extenso, já estamos praticamente com 26 minutos, porque no tempo da internet escada você tinha que ter paciência, você tinha que abrir apenas uma página por vez, apenas um aplicativo ou dois por vez, então você tinha uma paciência um pouco maior em relação ao que você precisava abrir. Então está abrindo aqui, beleza. E lá na telemetria, como eu falei para você, do Windows XP, Vista 95, 98, só vai fazer as conexões que realmente ele precisa. Ó, acabou de abrir. Então vou procurar aqui, ok, uma versãozinha bem tranquilosa. Tem 21 MB. Uau, não quero 21 MB, eu quero só baixar um pouco. Não vou terminar o download porque vai demorar horas e horas e horas e horas. Então, quero apenas que você compreenda qual é a velocidade de download no Windows XP dessa conexão de escada. Como eu falei, ela é funcional. Lá nos primeiros testes que eu fiz aqui no laboratório, ficou 24 horas conectado sem perder a conexão. Muito bem, vamos ver se vai abrir. Tchá, tchá, tchá. Tudo tem que ter na paciência. Então, é um projeto muito legal. Recomendo, se você não conhece ainda o site Diverso, ele nos salva muitas vezes, porque nem sempre a última versão de um aplicativo é a melhor. Ela normalmente corrige vulnerabilidades, adiciona novas características, mas ao mesmo tempo você fica sem algumas features que você gostava. Faz parte do processo. Então cliquei para fazer download, vamos ver como é que está. Está abrindo alguma coisa aqui. Vamos aguardar um pouquinho, porque na sequência desse vídeo eu quero mostrar o que eu considero mais legal, mais importante também. Claro, essa nostalgia aí, está tudo funcionando. Eu vou chamar aqui de novo o nosso amigão lá. Como está aí? Então ele vai receber, mesmo com conexão lenta, pessoal, ele vai receber a mensagem. Demora um pouco, recebeu e chamou lá o nosso MSN. E também nós temos outra situação, o nosso amigão está lá conectado também, conexão resiliente. E aí, como está? Fechei até. Pode levar 1 minuto, mas a mensagem chega para ele. Então isso realmente é bem legal. Então está abrindo aqui alguma coisa, nós estamos acompanhando, baixando incríveis 2K no máximo. Então ele está fazendo ali. Você pode observar como é legal que tanto o monitoramento nesse momento na interface mostra um valor aproximado. Eu comecei a monitorar a interface um pouquinho depois
Então está mostrando, olha, tem 1.45 MB e aqui já deu 1.8 aproximadamente. Então ele está bastante fiel aqui ao esperado. Está abrindo, vamos ver como está. Downloads. E aqui eu fiz vários downloads, aqui não tem nada agora. Então eu cliquei no botão para baixar. Então dei um send request. Só quero baixar, amigos, quero fazer o download. Nos outros browsers você não vai conseguir ter uma conexão HTTPS, ok? Browsers nativos dos sistemas operacionais. Sempre use o MyPal aqui, ele é muito bom. Temos outros browsers também, mas esse eu considero mais compatível aí com as máquinas. Ok, vai baixando aqui. Estou louco, literalmente louco, no bom sentido, de mostrar para você como é que funciona essa conexão. Ok, agora vai salvar 21,3 MB, vou salvar na área de trabalho, que é o padrão dele. E aqui, o Now Time Left, vai demorar muito tempo para fazer o que? O download. Mas eu quero mostrar o download inicial. Aqui eu já sei que ele está baixando do servidor da Old Version. E nós vamos acompanhar a quantos K que vai vindo. Ó, começou a baixar, 32. Ok? É um arquivo grande, se fosse um arquivo pequeno era mais tranquilo ainda. Então, como a conexão de escada, isso é muito importante, é uma conexão assíncrona. Ela lembra um pouco também a ADSL. Nós estamos montando aqui em primeira mão para você saber. Estamos montando uma estrutura ADSL para simular também a ADSL que caiu em desuso. Por quê? Porque não temos mais linhas telefônicas em cobre. Então isso é muito importante. Nós vamos simular aqui também. Nós temos toda a estrutura para isso. Então, ó, está baixando a 900 bytes por segundo. Você consegue imaginar o que é baixar 900 bytes por segundo? Um download de 20 megas vai levar nessa velocidade aproximadamente 6 horas. Pode oscilar um pouco mais, um pouco menos, porque eu tenho outros aplicativos abertos. Então, na conexão de escada, tudo conta. Então, aqui eu tenho uma conexão em uso, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Então eu tenho muitas conexões em uso. Mesmo que eu ocupe pouca banda, interfere no resultado do nosso download aqui, ó. Ele está baixando, está em 96, daqui a pouco ele sobe, 200, 300. Outra situação comum que você precisa compreender é que, mesmo quando a conexão não baixasse, no sentido de cair, o seu download poderia cair. Ele ficava muito tempo parado e o servidor da outra ponta entendia: ele não quer mais comunicação comigo, vou cortar a conexão. Então aqui ele está fazendo o download a 1K, vai aumentando pouco a pouco. Na conexão de escada era assim, começava devagar, ia subindo, e ele tentava buscar a melhor conexão para o momento. Então, muito bem, está baixando a 1K e vai levar um tempão, mas o objetivo era mostrar para você que esta é a velocidade padrão. Na minha máquina, a velocidade vai chegar até 2 incríveis K e está tudo bem. Agora eu vou fazer a desconexão. Ó, desconecto, 30 minutos conectados. E agora nós vamos para o Windows Vista, isso é o mais legal. Vou fechar aqui, ele vai dizer: ei, o download foi interrompido. Muito bem, ó, perdi a conexão. Vamos fechar tudo. E esta era a vida da conexão de escada. Olha o sistema operacional lentão, um tempo também. Isso era uma característica bem comum. Vou desligar aqui o meu amigão. Tchau, amigo! E lá no servidor já derrubou a minha conexão PPP. Então, eu gosto de ativar manualmente, eu gosto de mostrar para você quando sobe a conexão, quando desce a conexão também. Ok? Fechou? Vou deixar aqui novamente. O PSAX, não tem mais a conexão. Vamos lá, set. Vamos ver. Set ID, muito bem. Set ID porque eu chamo o MGET, que é o cara que faz toda essa transação, sem precisar ocupar a tela de comandos. Lá vou eu abrir de novo. Alô, Windows Vista. Ó, tem outras máquinas aqui também. Eu tenho uma outra estação, meu notebook, até mesmo Windows 95, que eu usei para simular esses testes. E nas próximas aventuras nós vamos ver muitas coisas aqui.
Tudo bem, vai carregar o Windows Vista. Onde está você, o Windows Vista? E na minha opinião, o Windows Vista é um dos sistemas da Microsoft mais bonitos até hoje lançados. Tinha uma beleza única, o Aero, e uma série de situações específicas. Vou chamar aqui o meu cabo serial. Papam. Muito bem. E aqui você vai ter ele carregando a telinha, que é um pouquinho menor. Ok? E aqui está todo o meu ambiente de testes que eu acabo utilizando. Então vai carregar. Vamos lá. Está carregando aqui. O Oracle VirtualBox é um excelente gestor de máquinas virtuais, muito famoso, inclusive. Comecei usando o Virtual PC da Microsoft e depois comecei a utilizar o VirtualBox. O Virtual PC tem algumas características. No passado ele conseguia emular muito bem essas máquinas básicas. Mas vamos lá. Está carregando o sistema, vai demorar um pouquinho, é verdade. Eu vou discar novamente para o meu amigo que está lá. Está lá o modem lá escondidinho no servidor. Então, carregou, vamos ver aqui, vamos ver. Usei muitos anos qualquer um desses sistemas operacionais que eu utilizo. Opa, somzinho do desktop. Então você também escutou o som do T710, o som do MSN, o som do ICQ, tudo isso você acabou ouvindo aí no nosso vídeo. Qual a diferença aqui que nós vamos ter? O Windows Vista, a partir do Windows Vista, nativamente ele suporta IPv6. E a nossa conexão de escada foi preparada para funcionar em IPv6. Olha, já é uma máquina com 1 GB de RAM, ficar um pouquinho melhor. E agora, a conexão de escada, eu não coloquei um atalho na tela. Vamos ver aqui, conexões, rede. Então nós não temos nada aqui. Então vou lá no meu amigo painel de controle. Ele lembra um pouquinho o Windows Vista, melhor dizendo, lembra o Windows 7, lembra um pouco do 8 e 10. Tem algumas situações iniciais básicas do desenvolvimento da Microsoft começaram aqui no Windows Vista, em relação à modernidade, fazendo uma comparação. Gerenciar conexões de rede, isso aqui já tem lá no Windows 8, 10, até mesmo no 11, começou a ser dada essa estrutura um pouco daqui. Ó, mais uma vez está tudo desconectado. Então eu vou conectar. E aqui eu vou fazer com um pouco de mais calma. Eu tenho um usuário, eu tenho uma senha e eu disco para um ramal. O nosso número também está liberado para ligações externas, mas lá no nosso site, no website do projeto, nós deixamos bem claro que a conexão somente vai ser liberada com o contato do interessado. Alguns projetos, como o Open Dial App, deixam a conexão aberta, mas como nós prezamos pela Lei Geral de Proteção de Dados e temos uma responsabilidade muito grande, somente depois que nós conhecemos quem é o possível usuário, também para fazer alguns ajustes de segurança na nossa estrutura. Então vou discar, vamos lá. Opa, tá discando. Segunda é na terceira que ele atende, vamos lá. Está negociando a conexão, os dois modems já estão conversando, estão trocando algumas informações. E depois ele vai verificar o usuário e senha e vai registrar aqui na rede o meu computador. Qual a diferença sensacional? A melhor do ano, que tomou muitas horas de desenvolvimento interno aqui no laboratório. Ele vai mostrar que está conectado. Aqui eu não tenho MSN nem ICQ. Propositalmente não instalei para mostrar para você alguma diferença. Em primeiro lugar, nós temos uma novidade aqui. Nós temos o IPv6 em uma conexão de escada. Então ela funciona muito bem, funciona de uma forma muito interessante. Lá no XP você viu o tracer, o traçado da rota, o caminho, em IPv4. Aqui você vai ver em IPv6. Vou traçar a rota para o site da GNX, que é a GNX que está fazendo todo o suporte de ajuda operacional,
de material que nós precisamos aqui para o Lab, a GNX gentilmente cede esses materiais, também a consultoria técnica, e eu sou o CEO dessa companhia. Então vamos lá, vou fazer um tracer para o site da GNX e também do portal Benedetta, que apoia essa ideia, por isso que o subdomínio é irc.benedetta.com.br. O IPv6 ele é um pouquinho mais leve comparado com o IPv4, mas quando eu faço um tracer de rota, eu observo que não tem muita diferença. O ping continua o mesmo. Mas eu consigo abrir, por exemplo, sites em IPv6. Eu coloquei também o MyPal aqui, ok? Coloquei o MyPal aqui. Eu vou abrir algo bem tranquilo, que eu sei que existe somente em IPv6. Vai demorar um pouquinho, claro. Vamos lá, ipv6.google.com. E também o site do projeto. Se eu abrir a conexão PPP para você, você vai observar que está em IPv6. O site do projeto está em IPv4 e IPv6 para garantir a conectividade. Aqui está abrindo o site ipv6.google.com. Ele vai abrir naturalmente. Vai demorar um pouco, é claro, mas eu vou lá dar um iftop -ippp0 e vou ver o que ele está fazendo. Olha que legal, ele está tentando se conectar numa conexão IPv6. Por que eu falei previamente que o Windows Vista é muito legal? Porque ele também não tem telemetria, não tem nenhuma conexão além da que você solicita, salvo nos Windows Updates, que é natural também. Então ele está abrindo, vai demorar um pouquinho. Ei amigo, abre aí para mim. Abre aí para mim. Vamos lá. Writing, transferem data. Então ele está, já negociou ali o cabeçalho. Já trouxe a chave da Google e vai demorar um pouquinho para abrir o site. Fiz alguns testes bem básicos aqui e tudo funcionou muito bem. Vai abrir aqui, está abrindo. O que demora mais é aquela imagem da Google aqui, aquela imagem básica. Quase sempre aquela imagem inicial ela é otimizada. Mas claro que como quase ninguém mais usa internet de escada, ninguém mais prioriza esse tipo de conexão. Então o site irc.benedetta.com.br também está em IPv6. Vamos ver como é que ele está lá. Vai tentar abrir novamente. E este host aqui, ele é em IPv6. Esse endereço reverso é em IPv6. Então ele acabou abrindo aqui o site em IPv6. O site da Google também está abrindo ainda, está negociando. Mas como aqui é HTML puro, só tem a negociação da chave SSL, ele vai abrir muito mais rápido. E claro, tudo que eu falei para você está documentado aqui. Então isso é muito importante. Não mostramos ainda o Wayback Proxy. Isso nós vamos fazer no próximo vídeo com mais tranquilidade. O foco é mostrar para você que as conexões IPv6 funcionam. Temos um site chamado teste-ipv6.com que ele vai tentar fazer o teste. Como é muito lento este meu computador, ele vai demorar um pouco para abrir. Então você vai observar, está transferindo os dados da Google ainda, um pouquinho lentos. E aqui do teste ipv6.com ele vai tentar fazer alguns testes, não vai conseguir pela lerdeza do sistema. Mas ele mostra que tem IPv6 e tudo mais. Então vai ser realmente bem fantástico aqui. Opa, abriu o Google em IPv6, que legal! Fantástico! Então ele abriu, ele está funcionando em IPv6. E o que não me deixa mentir é o nosso acompanhamento aqui, que está funcionando muito bem. Fantástico, não é mesmo? Realmente muito, muito fantástico. Então abriu aqui, ficou muito legal. Realmente super bacana. Olha que bom, estou usando palavras dos anos 90 aqui também. Muito bem. Então, vai abrir aqui o site, só quero fazer um teste final. E depois, já estamos com 44 minutos nesta viagem nostálgica, mas ela é boa, ela é positiva, ela é longa, porque ela mostra na prática como está tudo funcionando. Inclusive, no passado, nós não tínhamos essa necessidade de consumir conteúdos rápidos,
Também no vídeo, tínhamos paciência para assistir um vídeo com abertura, com encerramento, as pessoas falando de forma mais tranquila, enfim. Com o tempo eu vou acabar fazendo alguns cortes também de determinadas partes, o que é natural nos nossos vídeos. Então está abrindo o testepv6.com, aliás, esse site é muito bom, é o melhor site para fazer testes em relação ao IPv6, que funciona muito bem. E como é um endereço IPv6 roteado, então eu vou sair aqui rapidamente e vou mostrar para você que eu chego lá, o IP do router é esse, é um IP válido, lembrando que todo IPv6 é válido, então a interface PPP tem um endereço INET6. Eu vou abrir aqui rapidamente um navegador. E tem uma ferramenta que eu recomendo, caso você ainda não conheça, você pode testar aqui, vai no registro.br. Então, claro, agora estou na minha fibra ótica, está tudo perfeito. Ferramentas, Traceroute. Você vai colocar o IP, eu sei que o IP da conexão de escada lá é o IP2. Não importa se é IPv4 ou IPv6, o Traceroute do registro.br funciona muito bem. Opa, é claro, faltou um espaço aqui. Que bom que ele impede qualquer erro. Então, vou fazer o Traceroute aqui, você vai ver que vai chegar lá na conexão. Vai saindo, vai chegando, olha que legal, chegou no RAS, o RAS é o servidor da IOAP, aqui está ele, bacana, e chegou no DIAP 2008 f2d9.gnx.com.br, que é o nosso amigucho aqui, ó, que legal. Então ele está fazendo os testes de conectividade aqui, ele não vai conseguir fazer todos, é claro, porque é muito lento, mas ele vai mostrar que eu estou conectado em IPv6 e que isso é muito legal, uma conexão de escada em IPv6, que fantástico, não é mesmo? Então ele conectou, traçou a rota, mostrei para você o que está acontecendo, eu consigo garantir uma conectividade em linhas de escadas. Muito bem, então agora funcionou muito bem e na sequência eu vou filmar um pouco, ele não vai conseguir fazer os testes, vou filmar para você a estrutura básica. Claro que ainda estou organizando o lab, então a tendência é que fique tudo muito bem organizadinho. Mas eu vou filmar eu falando para você como funciona a estrutura. Ok? Perfeito! É isso aí! Então vamos falar um pouco agora de como é a estrutura. Nós temos dois modems deste aqui, que é o nosso amigão Transnet. Acredite, não foi fácil comprar esses modems. É que eu estou no lab, então este modem está conectado, onde nós acabamos de gravar o vídeo. Ele tem um cabo serial, porque nós não temos mais portas seriais nativas no computador. Então é bem raiz aqui, você vai observando, que nós vamos chegar aqui no servidor. O servidor, ele usa também um outro modem, que também está conectado, e o servidor está aqui, usa a porta serial, tem uma placa de rede, além da placa de rede quad, e faz toda a conexão, toda a gerência. Esse aqui é o servidor backup. Muito bem. E aqui em cima da mesa nós temos uma estrutura bem legal, básica, com um pequeno switch gerenciado. Então ele faz toda a conexão com esta interface aqui, que é o nosso amigo Cisco. É um ATA da Cisco, por isso que eu falei que nós acabamos utilizando aqui uma central telefônica da Cisco, porque esses equipamentos são realmente muito baratos. Não é nada complexo, ele faz a gerência do sinal analógico para o digital e transfere para as linhas telefônicas. Então elas estão conectadas aqui, e lá no vídeo você viu toda essa estrutura funcionando, está lá operacional. Não é nada complexo, o importante é fazer a conexão de forma correta. Isso é muito show, muito bacana. E aí, gostou de finalmente conhecer um pouco da nostalgia da conexão de escada aqui em 2026? Então aproveite, compartilhe esse vídeo, comente como foi a sua época nostálgica da conexão de escada, porque esse é um dos projetos mais avançados, mesmo que a estrutura não esteja totalmente organizada, mas a estrutura computacional
convenhamos, está maravilhosa. É uma das primeiras demonstrações no Brasil de conexões PPP discadas em IPv6. Porque você vai ver naturalmente essas conexões em IPv6 com ADSL, que já era comum, e a GVT, depois Vivo, foi pioneira no Brasil para disponibilizar IPv6 para o usuário final em relação a ADSL. E agora aqui no Brasil nós temos mais de 50% das conexões, seja fibra, rádio ou qualquer outro meio, já com IPv6. Então o IPv6 faz parte da realidade do brasileiro atualmente. O Brasil é um dos países mais conectados do mundo. Então aqui neste vídeo eu consegui comprovar para você o quê? Que eu tenho interoperabilidade, que eu tenho sistemas antigos funcionando, legados, sem deixar de acessar recursos modernos. Ainda que a banda disponível seja uma banda estreita, você tem que ter paciência, mas ao mesmo tempo é muito gostoso saber que a vida era menos corrida, era uma vida de mais de paciência e qualidade. E agora nós temos a modernidade que muitas vezes faz com que a gente não valorize o ganho tecnológico que nós tivemos em comparação a aproximadamente o final da década de 90 e agora o ano de 2026. Muito obrigado por você estar aqui. Não se esqueça, curta e compartilhe o meu canal para que mais pessoas entrem nesse mundo digital. Não se esqueça de entrar no site do nosso projeto e também no projeto da Antiga.net, onde nós acabamos trocando algumas experiências bem legais. É isso, o ambiente da nostalgia, o ambiente da retrocomputação, ele é muito legal para trocar experiências. É isso aí. Quem sabe você pode contribuir no futuro para projetos como esse. Até mais. Tchau, tchau.